Olá, seja bem-vindo à TV Araxá Educa, seja bem-vindo a Fatos e Feitos Históricos com o professor Carlos Dias. Seja bem-vindo você família, essa TV que é feita especialmente para você. E hoje, no tema de hoje, nós estudaremos sobre a produção açucareira. Olha que interessante sobre a produção açucareira. Essa imagem, que eu gostei demais dessa imagem, ela é Fazenda Engenho d'Água, um patrimônio histórico da Ilha Bela, né? Foi tombada em 1945 como patrimônio histórico. E em 2015, melhor falando, foi tomada como Parque Municipal da Fazenda Engenho d'Água. Olha que interessantíssima essa imagem. Então aqui é um retrato da produção, né, açucareira no Brasil. Por que é interessante quando nós falamos de produção açucareira no Brasil? Justamente por isso. Portugal precisava ter lucro. E Portugal estava passando uma crise. Crise por quê? Enfrentando dificuldades econômicas com o comércio de especiaria, na década de 1520, o rei de Portugal precisava garantir o lucro e a produção para a sua colônia americana. Então, Portugal estava enfrentando problemas econômicos. O que estava acontecendo com as especiarias? A concorrência, né? Nós sabemos que a concorrência fez com que Portugal produzisse menos, comercializasse menos. Então, qual que era a solução de Portugal? Era justamente buscar um meio de obter esses lucros. E a solução para eles foi justamente olhar para a sua colônia. Então, olhando para as suas colônias, o que ele introduz? Justamente o plantio da cana-de-açúcar. Então, os portugueses eles já dominavam a técnica do plantio da cana-de-açúcar, pois já produzia açúcar em suas colônias, lá no arquipélago de Madeira, do Açores e do Cabo Verde. Então, quando Portugal introduz no Brasil o plantio da cana-de-açúcar, a produção da cana-de-açúcar no Brasil, não era algo inovador para eles, já tinham o domínio dessa técnica, eles já sabiam a produção, como diz, o plantio e a produção do açúcar. As primeiras mudas foram trazidas para a capitania de São Vicente. Inclusive, quando a gente estuda, a gente vê isso na história, as duas capitanias que deram certo foi justamente a de Pernambuco e a de São Vicente. Então, Portugal, para poder dar início a essa produção, o que o Portugal faz? Ele divide, né, divide o Brasil em capitanias, chamadas capitanias hereditárias, nós já tivemos uma aula sobre isso, e dá para as pessoas investirem. Os maiores investimentos foram feitos por italianos e flamengos, né? Mais tarde os holandeses, foi superado pelos holandeses. Foram as capitanias da Bahia e de Pernambuco, que apresentou condições favoráveis para o plantio. Então começou na Bahia e Pernambuco e em São Vicente, as duas deram certo. Então o que nós vamos ter aí para poder essa produção ter sucesso? A concessão de terras ficou a cargo do governador-geral. Então a questão das sesmarias não funcionou, né? O poder nas sesmarias era os capitães donatários que recebiam essas terras, era individual, vamos dizer assim, eles tinham autonomia. Como esse sistema não funcionou, o que o Portugal adotou? Adotou o que nós chamamos governador-geral. Então, a partir desse governador-geral, a produção da cana-de-açúcar começou a funcionar melhor. A produção de açúcar tornou-se a principal atividade da colonização portuguesa aqui na América. Olha para vocês verem que interessante. A Espanha, quando eles iniciam a sua colonização, eles já descobrem ouro e prata. O Brasil não descobriu ouro nem prata a princípio, vai descobrir um pouquinho mais para frente, né, depois da sua colonização. Então, o que era preciso fazer? Plantar cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar tornou-se a principal atividade da colonização portuguesa, aqui na América, a principal atividade. Então, produzia-se açúcar, esse açúcar era levado para a Europa e na Europa era comercializado. Então, quando nós falamos sobre engenho, tá? O engenho tornou-se, então, sinônimo de grande propriedade açucareira. Por quê? Hoje, se a gente fala engenho, você só lembra do engenho, aquele que está trabalhando, né, deixa eu pegar uma imagem aqui. Não, essa mesmo. O engenho é aquele que está trabalhando, moendo, né, a cana-de-açúcar. Só que a expressão engenho aqui, ele tornou-se um sinônimo de grande propriedade. Por quê? Nesse engenho, lá tinha a casa do engenho, os trapiches, né, o próprio engenho em si. Nós vamos ver sobre trapiche que é movido, essa imagem aqui, ó. Trapiches, movido por animal ou então por força humana, e os reais, a casa de pulgar e a caixaria. Então essa imagem que eu trouxe para vocês, essa imagem me remete muito à casa dos meus avós, tá? Não era feito de madeira, mas não era feito de pedra, como esse aqui, pedra e madeira,
mas tinha um engenho na casa dos meus avós que era tocado por dois, nós usávamos expressão na época, pareia de boi. Interessante, né? Pareia de boi, até um nome esquisito, mas a expressão era essa mesmo. Era dois bois que tocavam o engenho e que moía açúcar, duas pessoas trabalhando. Essa cana-de-açúcar passava por baixo na tubulação e chegava onde que era feito o momento do cozimento. Então, a pessoa ficava ali preparando, cozinhando aquele açúcar, né? Um fogão com a panela em cima, grande, um tacho enorme, um tacho de cobre, eu lembro como se fosse hoje um grande tacho de cobre, e por baixo fogo com madeira, né? Eu lembro que meu avô, né? Ele tirava pra gente, quando estava quase no ponto da rapadura, ele tirava um ponto de puxa de bala, que eles falavam na época. Pegava com a cabaça, colocava na água, molhava e dava pra gente. A gente era pequeno nessa época, mas era muito interessante. Só lembrando. Então a produção do açúcar era feita dessa forma. Moía a cana-de-açúcar, dentro da produção tinha chamada casa de pulgar, né? O melaço era colocado em formas, aqui nós temos o exemplo das formas aqui, onde ele permanecia por vários dias até ele cristalizar. Após ser retirado, era exposto ao sol e depois empalado nas caixarias e enviado para a Europa, para ser comercializado, enviado para Portugal. E quem que era a mão de obra que trabalhava nessa lavoura de cana-de-açúcar? Qual que eram as pessoas que trabalhavam? A mão de obra era a mão de obra, a predominante era a mão de obra, justamente a mão de obra escrava, tá? A mão de obra escrava era predominante. O quadro do trabalhador era bem complexo. Por que o quadro do trabalhador é complexo? Não era simplesmente a mão de obra escrava. Tinha algumas etapas da produção do açúcar que era, vamos dizer assim, uma pessoa tinha que ser especializado para fazer aquela produção. Não era simplesmente sentar lá e fazer. Tinha que ser especializado. Tá? Então, primeiro nós tínhamos os trabalhadores livres, com as funções administrativas, artesanais e técnicas. Então, as pessoas que trabalhavam na função administrativa, na questão artesanais e técnica, eram trabalhadores livres, além da mão de obra escrava. Então, vamos entender sobre essas pessoas que compunham o cenário do engenho. Lembrando que quando nós falamos de engenho, nós estamos falando da casa do senhor, né, dono do engenho, nós estamos falando da senzala, nós estamos falando, retratando onde que é feito todo o processo da produção da cana-de-açúcar, até chegar no açúcar, tá? Nós tínhamos as pessoas que eram livres, chamados os agregados. Você já ouviu falar essa expressão, né? Ah, fulano de tal agregado em tal terra. Era justamente o quê? Eles eram moradores que recebiam proteção e auxílio econômico do senhor do engenho. Então, eles moravam nas terras do senhor de engenhos, então eles trabalhavam para o senhor de engenho, então ao mesmo tempo tinha proteção e prestavam alguns favores, né? Tinha também o chamado os feitores, eram responsáveis por diversas tarefas no engenho, era subordinado ao feitor-mó, tá? O feitor-mó aqui era a pessoa que administrava todo o processo da produção do açúcar. Então ele que controlava os escravos, ele que olhava o rendimento do trabalho dos escravos, ele que mandava castigar caso a produção não estivesse de acordo, tá? O que nós chamamos de feitor-mó. Então, outras pessoas importantes nesse processo de produção do açúcar, colocamos como destaque, o mestre do açúcar, tá? Ele era o artesão mais especializado do engenho. Por quê? Como diz a própria expressão, mestre do açúcar, ele que sabia o ponto para tirar o açúcar. Lembra quando eu citei do meu avô, né? Ele tirava para nós o ponto de bala? Se colocasse para mexer aquele tacho, eu não sabia que hora. É aquele detalhe, quando você vê uma receita de doce, né? Ah, vai mexendo até descolar, mas tem um ponto certinho. Tem pessoas que têm essa habilidade de saber qual que é o ponto do doce. E no caso do açúcar também tinha um ponto correto para a pessoa estar fazendo. Existia também o chamado banqueiro, né? O que era a função do banqueiro? Ele substituiu o mestre do açúcar. Que momento que ele substituiu o mestre do açúcar? À noite, porque a produção era 24 horas. Quando eles começavam a produzir o açúcar, não parava, vamos desligar agora e vamos... Não, era 24 horas. Então o banqueiro, ele substituiu o mestre de açúcar, principalmente no período da noite. O purgador trabalhava na purificação do açúcar, né? O que é purificação? Limpar, preparar, tirar tudo aquilo que não precisa no açúcar, sujeira, alguma casquinha, tá bom?
o caldeireiro, né? Eu falo que enquanto meu tio estava moendo, né, com outro tio lá moendo o açúcar lá, o meu avô ficava na parte da caldeiraria ali, preparando o açúcar. Então, o caldeireiro ele trabalhava nas caldeiras, oficial do açúcar, auxiliava o mestre do açúcar. Então, o caldeireiro é aquele que estava todo momento alimentando o fogo, é aquele que estava mexendo o tacho, tá bom? Outras funções que eram importantes desse sistema todo, que eram pessoas livres, o carpinteiro, o oleiro, o ourives, o ferreiro, o sapateiro, o pedreiro, o alfaiate, o pescador. Você fala assim, professor, por que esse pessoal era importante? Por exemplo, o carpinteiro, se você observar nas imagens, esse equipamento era feito em madeira, não tinha feito em ferro, era feito em madeira. Então precisava do carpinteiro para estar reparando, tá? O olheiro era que fazia os material de barro, né? Pratos, tudo que precisava de pote, era ele que fazia. O ferreiro, e cada um com a sua função desempenhava dentro desse sistema. O trabalho escravo, né? O trabalho escravo, né? O escravo ele exercia no engenho a maior parte do trabalho. Por que o escravo ele exercia a maior parte do trabalho? Porque era justamente o escravo, ele não tinha uma especialização, então era ele que trabalhava lá no canavial, era ele que ele era o maior número de pessoas que trabalhavam. Então, desde a colheita, não sei se você já viu, acompanhou, já parou, né, vendo o corte de uma cana de açúcar. São muitas pessoas que trabalham no corte. Tem que tirar toda aquela palha, cortar a cana de açúcar. No caso, nessa época, que era transportado em carroção de boi, tá? Não era como hoje, né, máquinas. Hoje nós temos máquina que faz o trabalho de 100 homens numa lavoura de cana de açúcar. Hoje, o tanto que modernizou, houve a modernização do plantio da cana-de-açúcar, né? Hoje, no caso, o açúcar, a produção do álcool, tá? Na produção do açúcar, há um número reduzido de cativos. Por quê? Lá na produção do açúcar, as pessoas que estavam trabalhando lá eram justamente pessoas especializadas. Como eu falei, o banqueiro, o mestre do açúcar, o caldeireiro, tá bom? Era um trabalho de pessoas mais especializadas na área. E, por final, aqui trouxe para vocês uma ruínas da fazenda do Pombal. Essa fazenda, por que eu apresento essa imagem? É muito interessante, porque essa ruína dessa fazenda, ela está justamente na divisa de São Vicente, tá? Não é esse aqui não, quero comentar primeiro dessa imagem aqui, ó, peraí. Deixa eu voltar. Aqui, ó, essa imagem, primeiro essa ruína aqui, desculpa. Mas eu primeiro falar dessa ruína aqui, que interessante. Essa aqui é considerada a primeira... Eu vi alguns livros, alguns falando que é o primeiro engenho no Brasil. E eu vi uma outra citação falando que é o terceiro no Brasil. Mas eu acredito que seja o primeiro. Ele se localiza hoje na atual cidade de Santos e São Vicente, né? Esse engenho aqui, ele foi construído, né? Ele era movido a água, tá? Movido a água. E a construção dele era bem típico da época. Por que é bem típico da época? Foi utilizado pedra, óleo de baleia e cal, né? Para poder fazer essa construção. Olha que interessante. Pedra, óleo de baleia e cal. E nessa construção, todos estavam aglomerados, tudo junto, estava aglomerado ali a moenda, a caldeira, o depósito, os estábulos, a senzala. Então, numa única construção, tinha todos esses aspectos. E a última imagem aqui, eu vou passar bem rapidinho, tá? Aqui, essa última imagem foi duas ruínas que eu achei interessantíssimo trazer para vocês. Essa última imagem aqui, ela é da fazenda do Pombal, ruína da fazenda do Pombal. Ela está localizada lá em Ritápolis, tá? Por que eu achei interessante essa fazenda? Porque é algo que traz algo interessante para nós, justamente porque acredita, tá, que foi onde nasceu o alferes Tiradentes, teria nascido justamente nessa fazenda, tá bom? Por isso que eu trouxe as ruínas dessa fazenda, que é a fazenda do Pombal. A você que acompanhou nossas aulas, o meu muito obrigado. Continue sintonizado na TV Araxá Educa. Divulgue esse canal 12.2, um canal que é feito especialmente para você, é feito especialmente para a família. E para você que é amante da história, apaixonado pela história, acompanhe nossas aulas Fatos e Feitos Históricos aqui comigo, com o professor Carlos Dias, e até a próxima aula.